Oi pessoal, então estamos começando mais um Porquê Entrevista. Hoje a gente está recebendo aqui o Marcelo Barbosa, que é presidente da CVM. Marcelo, quer falar um pouquinho do teu currículo primeiro? Bom, obrigado aqui pela oportunidade da conversa. Eu sou advogado de formação, já tive também alguma experiência como professor, né, em faculdade de Direito, tanto em graduação quanto em pós-graduação, e fiz meu mestrado nos Estados Unidos. Estou há 2 anos na CVM. O que é a CVM? Bom, a CVM é uma autarquia federal, é o regulador do mercado de valores imobiliários brasileiro. Ela segue um modelo que existe em diversos países. Acho que a inspiração principal para o nosso modelo é a SEC americana. Então, nós funcionamos como a autoridade que cria as regras do mercado, que acompanha o cumprimento dessas regras como supervisor. Também, quando existem condutas que merecem ser objeto de uma ação sancionadora, nós também somos responsáveis por essa sanção na esfera administrativa. E além disso, e isso muito importante no nosso trabalho também, uma missão de aumentar e desenvolver o mercado de capitais brasileiro. Perfeito. Então a CVM geralmente falam que é a xerife do mercado financeiro, né? Essa é uma maneira que acabou se tornando popular de se referir. Existem outros apelidos no mundo afora que a gente encontra. A gente vê em alguns casos o nome de watchdog, cão de guarda. É o watchdog. Então eu não acho o xerife tão ruim não, quando comparado. Então vê se é assim mais ou menos. Então o mercado financeiro, o pessoal ter confiança de colocar o dinheiro dele lá, tem que ter regras bem claras, as pessoas têm que seguir as regras, né? Sem dúvida. Senão eu não vou colocar meu dinheiro num fundo, não vou comprar uma ação. Sem dúvida. E a CVM é que vai garantir. Como eu te falei, quer dizer, desde a criação da regra até a verificação de que ela está sendo aplicada de forma clara. E eu gosto sempre de falar, acho que a atuação de qualquer autoridade ela tem que ser previsível. Perfeito. Ela tem que ser previsível. Ou seja, isso vai na clareza e na simplicidade da regra e até qual é a consequência do não cumprimento da regra. Perfeito. A CVM começou na década de 70? 76. A lei de criação da CVM é de 76. E antes disso já tinha mercado de ação no Brasil? Já tinha. Mais incipiente, né? Mas já existia. Mas a criação da CVM ela é de 76. E aí tem alguma curiosidade, tem alguma evidência anedótica de que com a entrada da CVM ajudou a desenvolver naquele momento? Você deu uma confiança a mais? Não, olha, eu sendo franco, eu não conheço evidência empírica disso, mas o que a gente sabe é que na medida em que a regulação vai sendo criada, eu posso te dar um exemplo que eu acho bom, quer dizer, fundos. Né, fundos de investimento, todos eles são regulados pela CVM, cada tipo de fundo. E as regras dos fundos, elas vieram trazer mais clareza, mais segurança para esse mercado, e é um mercado que no Brasil cresceu e hoje é um dos principais mercados de fundos do mundo. Ele está facilmente entre os 10 maiores. Perfeito. Marcelo, tem como você dar um exemplo assim, do tipo de caso assim, que a CVM vai lá e identifica, que atua, que a CVM atua? Assim? Tá bom. Uma das condutas que está dentro do rol, né, de condutas ilícitas no mercado de capitais, por exemplo, é a negociação com o uso de informação privilegiada, né? O uso indevido de informação privilegiada. Como é que a gente percebe? Né? Às vezes é na nossa própria fiscalização, às vezes por meio de denúncia. Quando a gente percebe alguma oscilação atípica de uma ação ou de algum valor mobiliário, nós procuramos entender quem foi o agente, qual foi o ativo que foi negociado, em que condições, e aí procuramos aprofundar, né, na nossa investigação, e se descobrimos que aquela pessoa estava usando indevidamente uma informação privilegiada, nós atuamos sancionando, porque o uso indevido de informação privilegiada não só é uma violação de uma norma administrativa, mas também é crime. Então, nesse caso, também tem competência o Ministério Público para processar na esfera criminal. Isso assim, eu acho que é muito impactante, né? Porque aí, a hora que eu vou comprar uma ação, tem alguém me vendendo.
Sim. Do outro lado tem alguém. Se de repente tiver a percepção de que esse alguém é uma pessoa mais bem informada do que eu não vou querer operar no mercado de ação, né? Isso impacta a confiança do mercado. Né? E por isso que é meio um senso comum que o que o regulador de mercado regula de mais importante é a informação. Perfeito. As nossas regras, o que elas têm talvez de crucial é a garantia de informação completa, correta, tempestiva para o mercado, né? Para que exista uma simetria de informação, permitindo que essas negociações não se deem em condições desiguais. Tem um artigo no Journal of Finance, que é o melhor jornal de finanças de todo mundo, que ele olha para uma cross-section de países e aí ele vê que à medida que a CVM de cada país começou de fato a entrar e identificar casos assim, o volume do mercado depois aumenta, de fato. Mostra que essa coisa da confiança, né? Poxa, ter alguém zelando pela boa prática e boas regras é muito importante, né? Dá uma sensação de segurança. De segurança, sem dúvida nenhuma. A CVM, além então de cuidar então para que as informações estejam bem distribuídas e o cara mais bem informado, assimetricamente, ele tenha que seguir algumas regras na hora de comprar e vender o ativo, eu acho que ela se preocupa também com, por exemplo, propaganda de, vou dar um exemplo, pirâmide financeira. Certo. Então, hoje com mídia social, é muito fácil chegar na gente ideias de que dá para ganhar dinheiro rápido, fácil, e aí falam que é sem risco. Até que ponto isso é importante para a CVM? É uma preocupação? Não, sem dúvida, porque várias dessas ofertas elas estão sendo feitas no ambiente que a CVM regula, que é o mercado de valores mobiliários. Então, quando esse tipo de atividade está acontecendo dentro do mercado que a CVM regula e supervisiona, nós temos que ter bastante atenção, porque, primeiro, a promessa de ganho rápido e fácil são 3 elementos aí que devem levantar a atenção de qualquer um. Primeiro, a promessa do ganho rápido e fácil. Se isso fosse tão verdadeiro e tão consistente como às vezes parece. Pois é. Estava resolvendo o problema do Brasil. E estão ficando ricos às custas de quem? Né? Essa é uma pergunta importante. Perfeito. Por isso que é muito importante, quer dizer, a primeira, como se fala lá na CVM em diversas ocasiões, acho que a primeira linha de defesa contra esse tipo de conduta é a educação financeira, letramento financeiro. Porque isso faz parte, quer dizer, é um elemento essencial do próprio bem-estar financeiro. Permite que o cidadão, a cidadã fique menos vulnerável, possa fazer uma gestão dos seus recursos para as necessidades do dia a dia, possa fazer planos de médio e de longo prazo sobre como investir, conhecendo o seu próprio perfil, seus próprios desejos do que fazer com seus recursos. O objetivo do investimento é um investimento para curto prazo, para longo prazo. Então, se você quer estar pronto para comprar um apartamento, comprar um carro, alugar um apartamento, quer se mudar, alugar um apartamento, tudo isso tem que ser levado em conta quando a pessoa vai tomar uma decisão de investimento. Perfeito. E, por fim, também, faz parte desse bem-estar você ter condições de resistir a situações de estresse que volta e meia acontecem, uma perda de emprego, uma crise, enfim, tudo isso se torna menos traumático dependendo do nível de educação financeira que você tem. Aí eu acho que uma regra básica da educação financeira é que não existe um retorno muito alto sem um risco alto. E se alguém te falar, olha, você vai colocar o teu dinheiro aqui e você vai ganhar um retorno de 10% ao mês. Sim, provavelmente a gente tem que achar que tem risco aí, né? Isso deve gerar, em quem recebe esse tipo de propaganda, vamos dizer assim, deve gerar uma sensação de desconfiança. É possível que às vezes alguém teve uma ideia genial. O mundo acontece ideias geniais, né? Mas é raro. É raro e é exceção. É exceção. Então, acho que a gente não pode apostar na exceção, ou, se for apostar na exceção, sabendo do risco. Sabendo do risco. Então, existe
uma série de indícios que permitem você identificar uma pirâmide financeira, como você mesmo falou. Na pirâmide, até há quem ganhe dinheiro, que são aquelas pessoas que entraram logo no início, mas a partir daí... Né? E essa é a grande armadilha, né? E as pessoas que vão entrando são aquelas que vão permitir que quem entrou antes ganhe. Em algum momento aquilo acaba. Porque aumenta em PG, né? PG. Outro dia a gente até fez aqui um vídeo mostrando, foi até a ideia do Pedro que está filmando a gente aqui. A gente colocou umas peças de xadrez para ir deixando claro o que era essa PG. Então começaram com 1, ia para 2, ia para 4, ia para 8. Rapidinho, chegava em 1 milhão. Obviamente não tinha 1 milhão de peças, mas ficou óbvio que uma hora ia chegar em 1 milhão e rápido. Tá? Então a pirâmide financeira ela tem essa coisa que é muito cruel, que quem entrou no começo e não entende direito o que está acontecendo, ela vai falar pro amigo, pro parente, falar, olha, isso daqui é bom. Ela vai acreditar que aquilo é bom de fato. E aí é uma pessoa que eu confio, me falando que é bom, o outro entra. Isso é muito assim cruel. Né? E às vezes as pessoas entram com uma combinação, às vezes, de desconhecimento com aquele medo de você ficar de fora. Né? E isso é uma combinação perversa quando você está falando em investimento pessoal. É muito perverso. Por isso que nós procuramos, existem canais de denúncia na CVM, quando isso está dentro do nosso mercado, né? E quando, por exemplo, nós tomamos conhecimento de indícios de pirâmides, a CVM comunica ao Ministério Público também, que também age aí na esfera criminal. Perfeito. Enfim, vamos dizer, que é um controle em duas frentes, né? Porque de fato isso precisa ser identificado rapidamente e reprimido. Um jeito que eu entendo, assim, posso estar enganado, mas eu acho que talvez seja a maior preocupação da CVM é incentivar a poupança do país. Que as pessoas se sintam seguras em guardar dinheiro e poupar. Isso. Esse crescimento da poupança, ele no fundo alimenta o crescimento do mercado de capitais, quando a gente está num cenário como hoje de juros em patamares historicamente baixos, né? Essa poupança captada pelo mercado, bem investida, aí você entra num ciclo virtuoso. Perfeito. Porque quem investiu bem, com segurança, com informação, recebe os benefícios desse bem-estar financeiro. Isso. O mercado expandido, ele pode financiar o crescimento da economia e do PIB. Então, realmente é um ganho geral. Aí eu vou até dar uma opinião particular minha, você como presidente da CVM talvez nem precise palpitar. Eu acho assim que investimento em bolsa, em geral, é para a gente pensar como investimento de longo prazo. Óbvio, dá para ganhar dinheiro com a bolsa no curto prazo, a pessoa muito bem formada, profissional, que fica atrás da informação, que tem aquela equipe grande de gente que estuda as informações, e esses profissionais que se preocupam com o curto prazo, eles são muito importantes porque deixam o preço mais eficiente. Então eles são muito importantes. Agora, o indivíduo, a pessoa física não profissional, minha opinião, eu acho que deveria encarar o mercado financeiro da Bolsa de Valores como investimento para aposentadoria. A gente está num momento de reforma de previdência, vai saber se daqui a 50 anos a gente vai ter o governo ali para pagar a nossa previdência pública. Eu acho que a gente tinha que se preocupar muito em poupar para quando a gente ficar velho, e eu acho que a Bolsa é um lugar muito bom para isso. A Bolsa é arriscada, falar Bolsa é arriscada, eu acho que é arriscado no curto prazo. Alta, baixa. No longo prazo, a literatura assim, é enorme, falando que a Bolsa no longo prazo, o risco é baixo. As altas, em geral, são maiores do que as quedas. Então, e o que me preocupa é que eu sinto que a propaganda da Bolsa, pelo menos a que chega até mim, assim, YouTube, e-mail que eu recebo, geralmente é muito focada no curto prazo. Aí a pessoa entra lá, pede dinheiro, provavelmente nunca mais vai voltar para a Bolsa, e isso pode ter aquele efeito que a gente está falando em PIB, em atividade lá na frente. Isso me deixa meio triste, assim. Assim, o que eu acho mais importante? Eu acho que a pessoa que vai investir no mercado, antes de mais nada, tem que se informar. Isso é o primeiro passo, porque
Há investimentos de prazos diferentes, tem ativos que são bons para curto prazo, outros para médio, outros para longo prazo. Então, primeiro é preciso se informar, é preciso identificar qual é o seu perfil, qual é o investimento apropriado para o seu perfil. Existem questões que são bem importantes, como prazo de resgate também. Às vezes você vai usar o serviço de algum serviço, um consultor, algum assessor financeiro, um corretor, um agente autônomo. Existem diversos serviços disponíveis no mercado, diversos profissionais que prestam... Estão aumentando muito também. Estão aumentando muito e tem diversos que prestam excelentes serviços, que são muito úteis. Muito úteis, né? E aí, de novo, é importante a informação, para entender que tipo de prestador de serviço é aquele, qual produto que eu estou comprando, se existe algum conflito, qual é a remuneração, como é que aquele prestador de serviço se remunera. É importante então, isso. Tudo isso é importante perguntar, e existem inúmeros excelentes prestadores de serviço que podem ser apropriados para os diferentes perfis de investidores em diferentes momentos de vida. Então isso é fundamental também. Marcelo, obrigado aí pela entrevista. Um eu acho que o papel da CVM é assim, fundamental, como a gente acho que deixou claro aqui, é fundamental não só para o mercado financeiro, o efeito disso vai longe. Sim, sem dúvida. É fundamental para o país. Sem dúvida. E só queria fazer uma propaganda aqui. No nosso portal, na CVM, nós temos um conteúdo de educação financeira bastante amplo, todo ele disponível ao público em geral. Eu incentivo as pessoas a consultarem o portal e quem continue com dúvida pode procurar nossa área de atendimento, ao público. Isso é um serviço que é disponível e é de boa utilidade. Posso fazer uma propaganda também? Por favor. Então aqui no canal do Porquê, você vai lá no porquê.com.br e tem lá o Pergunta no Porquê, e a gente tem essa parte de orientação financeira, você coloca a tua dúvida e a gente responde. E o importante da gente aqui, que eu sempre enfatizo, é que a gente não quer vender nada. A gente está aqui falando o que a gente acha sem querer vender nada por trás. Então também é uma alternativa. Você vê uma alternativa oficial, aqui a gente está tentando dar uma ajuda também nisso daí. Maravilha. Obrigado, Marcelo. Obrigado a vocês.